Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o novo aumento da taxa Selic, que agora passou para 11,75% ao ano. Esse aumento já era esperado e ele já havia sido precificado pelo mercado financeiro. Não é novidade nenhuma que a taxa Selic iria aumentar e a novidade foi que o aumento veio em um percentual menor do que o aumento anterior. Então, no aumento anterior, a taxa Selic estava em 10,75% e anteriormente ela havia subido num patamar de 1,5% e agora ela passou para 11,75% e isso resultou num aumento de 1%. E claro, o Banco Central já havia avisado de que um novo aumento aconteceria e que esse novo aumento seria num patamar mais baixo do que o anterior. E no vídeo de hoje eu quero te explicar quais são as razões por trás deste novo aumento, eu quero te explicar também como isso influencia os seus investimentos e como que isso influencia a nossa vida de maneira geral. Então, se esse assunto te parece interessante, fica comigo até o final, porque é sobre isso que eu quero comentar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, antes de entrar no vídeo, eu já peço para você sentar o dedo no like aí. É uma atitude muito pequena para você, mas me ajuda muito e ainda ajuda o algoritmo a distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, não fique com dó não e já deixa o seu like aqui no vídeo. E outra coisa, por que é que você não é inscrito aqui no canal? Eu sei que você assiste os meus vídeos, eu sei que você assiste os meus vídeos de maneira recorrente, você assiste mais de um vídeo meu, mas você ainda não é inscrito. E aí eu te pergunto, por que é que você ainda não se inscreveu? Então, já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal e também já ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Então, feitas todas essas atitudes, sem demoras, já vamos entrar no vídeo de hoje. Vamos lá! E eu começo te dizendo que esse aumento ele já era esperado e ele já havia sido precificado pelo mercado financeiro. E, muito embora a nossa bolsa de valores ela esteja ali flutuando na casa dos 110 mil pontos, 112 mil pontos, os ativos financeiros de maneira isolada, eles estão precificados com um valor mais baixo. E isso acontece justamente porque os ativos de renda fixa, com as altas da taxa Selic, eles acabam rentabilizando mais de maneira nominal. Então, este aumento da renda fixa faz com que os ativos de renda variável sejam precificados e eles sejam precificados de maneira mais baixa, justamente para que as rentabilidades deles possam ser mais ou menos próximas. Então, o que se tem por trás deste aumento é justamente que as pessoas, os investidores, passam a enxergar novas oportunidades ou melhores oportunidades na renda fixa e isso acaba atraindo mais os investidores para a renda fixa e para que a renda variável se torne ou permaneça atrativa para os investidores, os ativos de renda variável, eles acabam sendo precificados para baixo, justamente para que haja essa equivalência entre as rentabilidades e com relação à proteção inflacionária que os ativos financeiros podem proporcionar. E como eu havia falado no início do vídeo, o que está por trás deste novo aumento da taxa Selic é justamente a contida da inflação no Brasil. E como nós podemos ver, a inflação ela continua subindo, tanto que nós já temos uma inflação acumulada nos últimos 12 meses na casa dos 10,54%. Só para você ter ideia do que eu estou falando, somente a inflação do mês de fevereiro de 2022, ela passou de 1% somente neste mês. Então, a nossa taxa Selic, ela continua subindo, o nosso Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, continua elevando a nossa taxa Selic com a finalidade de tentar conter a nossa inflação, que já está na casa dos 2 dígitos. E esse é um primeiro impacto, é uma primeira consequência. E a outra consequência, ela é externa. Nós estamos vendo um conflito entre Rússia e Ucrânia, que na realidade nós estamos vendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e essa guerra traz consequências sim para todos nós, inclusive aqui no Brasil. Nós sabemos que a Rússia é um dos maiores
fornecedores de petróleo do mundo. A Ucrânia é um dos maiores fornecedores de fertilizantes do mundo. Sabemos também que a Rússia é uma das maiores exportadoras de soja, de trigo do mundo. E tudo isso acaba refletindo na economia de maneira global. E não é diferente aqui no Brasil, porque as consequências que esse conflito armado traz, elas acabam chegando até nós aqui no Brasil. Nós vamos ver, claro, aumento na gasolina, nós vamos ver aumento nos pães, massas, bolos, tudo isso por conta dos reflexos que o trigo vai sofrer. Nós vemos também que os alimentos poderão sofrer novas altas em razão dos aumentos dos fertilizantes que são ou que seriam exportados lá da Ucrânia. Então, todas essas consequências, todos esses fenômenos econômicos, eles acabam refletindo aqui no Brasil. E claro, o nosso Banco Central e o nosso mercado financeiro está atento a tudo isso e isso acaba refletindo também na nossa taxa Selic. E no anunciado do próprio Banco Central, ele já diz que novos aumentos acontecerão em relação à nossa taxa Selic. Novamente, ele fala que um possível aumento na reunião que acontecerá em maio também será na casa de 1%. Não será mais aquele aumento na casa de 1,5%. E se isso acontecer, nós teremos uma taxa Selic de 12,75% e isso vai fazer com que o nosso CDI seja de 12,65%, o que vai nos resultar em uma renda fixa muito próxima de 1% ao mês. Então, se nós tivermos ativos de renda fixa rentabilizando 100% do CDI, rentabilizando 100% dos possíveis 12,65%, nós teremos uma renda fixa pagando 1% bruto ao mês. E esse é o primeiro reflexo em relação às consequências que esse novo aumento da taxa Selic traz. E trazendo aqui esse aumento especificamente para a renda fixa, nós vemos, por exemplo, nos títulos públicos ofertados através da plataforma do Tesouro Direto, nós já vemos títulos públicos pré-fixados passando da casa dos 12%. Nós já vemos, por exemplo, títulos públicos pagando 12,5% ao ano. Nós vemos títulos pré-fixados pagando algo próximo a 12,5% ao ano. E como você sabe, o Tesouro Selic ele vai rentabilizar próximo a 100% da taxa Selic e que agora está no patamar de 11,75% ao ano. E nós também podemos ver que os ativos pré-fixados, ou melhor dizendo, os ativos atrelados à inflação, eles já estão muito próximos dos 6% ao ano. Nós vemos ativos indexados à inflação pagando na casa de 5,90% ao ano. E isso, claro, é um reflexo também do nosso aumento da nossa taxa Selic, e que já estava precificado, nos quais o mercado financeiro já havia precificado a alta da taxa Selic e, por sua vez, já estava ofertando esses ativos financeiros no mercado. E trazendo agora a análise, trazendo agora o olhar para a renda variável, nós vemos também que os ativos de renda variável eles já estão sendo precificados com relação ao novo aumento da taxa Selic. Como eu falei, a renda variável ela se adapta, ela se adequa para fazer frente às novas rentabilidades que a própria renda fixa está oferecendo. E, como eu falei, a renda variável ela acaba sendo precificada para baixo para que ela continue atrativa frente à rentabilidade que os ativos de renda fixa proporcionam. Então, se você olhar a sua carteira de investimentos e você olhar o preço que você havia pago nos ativos alguns meses atrás ou no ano passado, você vai ver que agora você encontra os mesmos ativos, só que com preços mais baixos, justamente para que o percentual de rentabilidade que esses ativos paguem sejam um pouco mais próximos do que os percentuais que a renda fixa está pagando. E esse aumento, ele é natural e ele faz com que você tenha oportunidades, entre aspas, oportunidades de comprar os mesmos ativos de renda variável, só que agora você tem que desembolsar valores menores para investir nesses mesmos ativos.
E como que você faz para se proteger? Como que você faz para proteger o seu patrimônio e os seus ativos financeiros que você já tem em carteira? Significa que esse é o momento de você vender tudo que você tem em renda variável e colocar em renda fixa, já que agora ela apresenta taxas nominais maiores? É claro que não. Você sempre tem que partir do princípio de que você precisa ter uma carteira diversificada. Você fazer toda uma mistura, toda uma seleção dentro da sua carteira, tanto de ativos de renda fixa quanto de ativos de renda variável, é o que vai te proteger com relação aos efeitos negativos da inflação, principalmente se você não sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, não caia no discurso de achar que esse é o momento da renda fixa, é a hora da renda fixa, porque na realidade não é. Na realidade, esse é o momento de você continuar diversificando os seus ativos financeiros. Então, você encontra sim excelentes oportunidades na renda variável, assim como você também encontra excelentes oportunidades na renda fixa. E a diferença entre essas duas classes de ativos é justamente a questão dos seus objetivos financeiros. Ativos de renda variável tendem a te proteger no longo prazo, tendem a te remunerar muito melhor no longo prazo. E já os ativos de renda fixa, dentro das 3 subclasses da renda fixa, você consegue obter ativos financeiros que podem te proteger no curto, no médio e no longo prazos. Então, você diversificando a sua carteira, você consegue se blindar contra os efeitos negativos da inflação, já que existem ativos financeiros capazes de te proteger contra os efeitos negativos da inflação, e também você ainda consegue rentabilizar em cima deste cenário de taxa Selic mais alta. Então, não caia no discurso de que a hora é deste investimento, agora é a hora daquele investimento. Esse tipo de conversa só faz com que você tenha a capacidade de vender os seus ativos na baixa e comprá-los na alta. Então, esse é o chamado algoritmo da pobreza. O que você deve fazer é permanecer firme nos seus objetivos financeiros. Então, se você tem, por exemplo, uma carteira na qual você desenhou que você quer ter metade em renda fixa e metade em renda variável, o que você tem que fazer é simplesmente balancear a sua carteira de investimentos para que ela sempre esteja o mais próximo possível destes 50% em cada subclasse de ativos, em cada classe de ativos. Então, você analisando, por exemplo, os títulos públicos do Tesouro Direto e você enxerga que eles estão oferecendo nos prefixados taxas superiores a 12% ao ano, isso não deve fazer com que as suas atenções sejam voltadas somente para essa classe de ativos. Você não pode simplesmente olhar a sua carteira de investimentos apenas do ponto de vista da rentabilidade. Existem diversas outras análises que precisam ser feitas para que você tome algum tipo de decisão financeira. E claro, como eu já cansei de falar aqui, você nunca deve tomar a sua decisão financeira unicamente ou em primeiro lugar com base na rentabilidade. A rentabilidade é um aspecto sim muito importante da sua carteira, mas ele não deve ser o único critério para você tomar as suas decisões. E na realidade a rentabilidade deve ser um dos últimos critérios que você deve analisar. Então, claro, você vai encontrar sim ativos financeiros capazes de te proteger contra a inflação. Os ativos listados na Bolsa de Valores, principalmente aquelas que oferecem produtos e serviços de primeira necessidade, como internet, água, energia elétrica, serviços bancários, todos esses serviços nos quais nós não vivemos sem eles, nós precisamos deles para viver. Essas empresas que produzem esses serviços e esses produtos têm uma capacidade maior de repassar a inflação para o consumidor e que, por sua vez, essa inflação é repassada para o acionista dessas empresas. Você analisando os fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolos, nos quais os contratos de aluguéis são reajustados pelo IPCA e pelo IGPM, ou seja, são reajustados pelos índices de inflação, estes contratos têm a capacidade de te repassar a inflação, principalmente no longo prazo. E olhando do ponto de vista da renda fixa, você consegue enxergar que existem sim ativos financeiros que já são capazes de te proteger contra a inflação. Como eu falei agora, a alta da taxa Selic fazendo com que
com que ela chegue no patamar de 11,75%, já consegue te trazer uma rentabilidade real positiva. Então você já consegue investir na renda fixa pós-fixada e ela consegue te remunerar acima da inflação. E o mesmo vale para os ativos atrelados à inflação. Estes ativos também são capazes de te repor a perda inflacionária ao longo dos anos. Então você fazendo essa análise, você diversificando a sua carteira, você consegue sim te proteger, consegue proteger o seu patrimônio contra os efeitos negativos da inflação. O que vai te proteger no final das contas é a diversificação aliada com o seu conhecimento. E dito tudo isso, eu gravei esse vídeo pensando aqui em te mostrar os impactos que a taxa Selic tem com relação ao seu dinheiro e eu espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações. O que você pode fazer agora é enviar esse vídeo para todas as pessoas do seu círculo de convivência, para os seus colegas de trabalho, pessoal da sua família, para os seus amigos, porque esse vídeo ele pode ajudar essas pessoas a entender o que está acontecendo e entender como que essa alta da taxa Selic afeta a nossa vida cotidiana. Então, eu falei sobre os impactos que isso traz na nossa economia, eu falei sobre os impactos na renda fixa e também sobre os impactos na bolsa de valores. Então, se for assim, eu chego ao final desse vídeo. Mais uma vez, eu peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, peço para você se inscrever no canal, peço para você ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, peço para você me seguir no Twitter, que é @rafaelstuck, e também peço para você deixar um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo como eu acabei de te pedir agora mesmo. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!